Vamos lá então dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 15, os milagres do Evangelho. Nós temos estudado várias passagens registradas de Jesus da sua época, muitas das suas realizações, e nós estamos então estudando após livro A Gênese, Evangelho. O livro A Gênese hoje, capítulo 15, né, os milagres do Evangelho. E aqui eu vi Evangelho aqui, já soltei o Evangelho. Então nós estamos estudando as passagens de Jesus na sua época, entendendo muitos dos milagres que foram registrados, né, como milagres, mas nós então entendemos como sendo fenômenos provocados por aqueles fatores, né, o pensamento, os fluidos e a vontade, né, o magnetismo também. Então tudo isso contribuindo para que esses fenômenos se realizem. Então a gente acaba desmistificando grande parte daquilo que existe nos evangelhos, sem entretanto desmerecê-los. Como nós já estudamos aqui no próprio livro A Gênese, nós vimos aquele capítulo que falava sobre os milagres, que era o capítulo 13, se eu não me engano. E aí então nós trouxemos aquela introdução explicando exatamente que o fato de nós entendermos de que forma que acontece um fenômeno considerado miraculoso não desmerece o fenômeno pelo seu objetivo de trazer essa interação do mundo espiritual com o mundo físico e inclusive fazendo com que nós reconheçamos o mundo espiritual da forma como ele é, saindo um pouco dessa ideia mística que nós, infelizmente, acabamos aceitando pelo fato de aprendermos dessa forma na educação religiosa que nós recebemos. Então, entender, por exemplo, que Jesus promoveu uma cura, que vai ser o tema que nós vamos estudar agora, as curas de Jesus. O fato de nós entendermos como ela é realizada não diminui nem um pouco a sua importância. Pelo contrário, valoriza aquele que realiza o fenômeno e principalmente do porquê das leis do mundo material, do mundo físico, serem não derrogadas, mas serem ultrapassadas por leis que regem o mundo espiritual, que de um modo geral ainda continuam sendo desconhecidas, né, para grande parte da nossa população mundial. Grande parte, para não dizer praticamente todos, né? Porque embora nós conheçamos na teoria aquilo que acontece, nós não temos nenhum tipo de conhecimento mais profundo para poder trazer a sua comprovação. A gente lembra, por exemplo, que quando se estuda um fenômeno a partir da visão científica do nosso mundo material, bom dia pessoal que chegou, a partir do nosso mundo material, nós temos um processo, chegamos a falar sobre isso, estudando aqui mesmo no livro A Gênese, estudando também um pouco lá do livro dos Espíritos, que a metodologia científica que é aplicada no nosso mundo hoje, e por isso Kardec teve uma dificuldade inicial para poder explicar aquilo que acontecia, e somente com a sua perspicácia, com a sua inteligência e também com a sua observação, ele pôde então explicar de que forma que o mundo espiritual pode ser compreendido a partir da aplicação dessa metodologia. Então nós temos ali aqueles 4 passos importantes. Primeiro nós registramos o fenômeno, depois nós analisamos o fenômeno, depois entendemos a forma como ele acontece e tiramos as nossas conclusões. Então 4 passos que é importante a gente sempre deixar anotado isso, para perceber, por exemplo, que quando acontecia na época da Idade Média algo que fugia à compreensão da ciência, que era ainda que se encontrava ainda no estágio inicial, nós tínhamos, por exemplo, as pragas, as secas, e dentre tantos outros fenômenos que aconteciam, fenômenos naturais, que eram compreendidos como sendo algo provocado pela vontade de Deus. Então, por exemplo, no século XIII, nós tivemos aquela grande epidemia da peste negra, a peste bubônica, e ela então era vista por muitos como sendo uma revolta de Deus contra o pecado dos homens. Quando nós tínhamos grandes secas,
É a mesma coisa, faziam então algumas das sociedades daquela época, ou mesmo do passado, faziam ali os seus rituais, inclusive com sacrifícios humanos, para poder aplacar a ira dos deuses. Então, sem essa análise inicial, de entendermos de que forma que as coisas acontecem, nós entramos no campo do misticismo. Então, da mesma forma que no passado uma praga ou um fenômeno climático era observado, na atualidade, e assim como também em todo o passado, os fenômenos que fogem da compreensão da ciência tradicional do mundo físico também provocam em nós essa impressão de que é algo que quebra essas leis naturais. Então vamos analisar. Para que a gente faça essa análise, é preciso inicialmente conhecer os elementos que participam do fenômeno. Kardec, na sua época, quando ele começou a analisar o fenômeno das mesas girantes, vamos aplicar então essa mesma sequência de metodologia. Primeiro registra o fenômeno. As mesas se movem, e aí então algo diferente está acontecendo. Depois nós vamos analisar. Kardec então, inclusive no próprio livro A Gênese, ele fala sobre que no livro Obras Póstumas ele fala sobre isso, que a mesa não tem nervos, a mesa não tem cérebro, então alguma coisa provoca esse fenômeno. E aí então, analisando com mais profundidade, ele chega num entendimento, percebendo então que existem inteligências extracorpóreas que acabam atuando sobre a matéria através do magnetismo e através do fluido. Isso excluindo inclusive o próprio magnetismo inicial, que era provocado por um encarnado. Ele não considerava que os espíritos pudessem fazer isso. Embora, nós lembramos sempre que essas histórias de fantasmas, histórias do sobrenatural, sempre estiveram presentes na nossa sociedade. E Kardec, quando criança, provavelmente na sua infância, na sua juventude, também ouviu histórias de fantasmas, mas continuavam sendo consideradas apenas histórias de fantasmas. Até o momento em que ele começou a compreender que esses tais fantasmas nada mais eram do que espíritos desencarnados. E aí então chegou na explicação. E as suas conclusões? Os espíritos continuam vivos após a morte física, os espíritos podem atuar sobre a matéria, existem elementos que nós não conhecemos, mas que pode ser comprovado pela observação. E assim então começou toda a sua trajetória de elaboração dessa nova doutrina, que era exatamente a doutrina dos espíritos, a partir da publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Então, para nós, quando se fala do milagre, é a mesma coisa. Nós temos as curas. Jesus cura porque Jesus é Deus e Jesus tudo pode. Então a gente dá aquele alto lá, vamos pensar com mais racionalidade, e a gente começa a perceber que os mesmos fenômenos que eram praticados por Jesus naquela época, que eram provocados por Jesus naquela época, continuam sendo provocados nos tempos atuais. Talvez não com tanto espetáculo, talvez não na mesma intensidade, porque nós lembramos sempre que o fenômeno se torna mais complexo quanto maior é a capacidade do médium e quanto mais intensa é a participação dos espíritos. Mas vamos falar de cura. Nesse caso, a cura nós temos, primeiro, registrar o fenômeno. Alguém tinha uma doença, essa doença era a princípio incurável, registros médicos comprovavam a existência da doença e tudo mais. Registramos e de repente aconteceu uma cura. Então inicialmente nós registramos o fenômeno. Vamos analisá-lo. Quem fez, de que forma fez, quais foram as consequências, o que exatamente resultou daquele fenômeno. E depois nós vamos entendê-lo. Para entendermos, nós temos então que fazer então a coleta dos elementos que participavam. Para nós, estudantes da doutrina espírita, nós conseguimos então fazer uma análise mais profunda, compreendendo a participação de um médium de cura, que é capaz de fazer a doação dos fluidos necessários para provocar aquele fenômeno. Depois nós temos a atuação do fluido sobre o corpo do encarnado. De um modo geral, nós temos a participação dos espíritos, daí então nós temos que o médium é um médium de cura, porque ele participa do fenômeno como intermediário entre os espíritos e o mundo físico. Se ele por si só provocasse a cura, ele seria o curador. Então é a diferença entre o curador e o médium de cura. E nesse caso, como nós estamos falando de Jesus, ele é o próprio curador.
já que Jesus não se coloca na condição de médium, sendo ele intermediário dos espíritos com o mundo material, sendo que ele próprio, pela sua capacidade, pode atuar diretamente sobre a matéria. Então juntamos todos os elementos, a vontade, o fluido, o merecimento, que já é uma questão moral, e depois nós tiramos as conclusões. O fenômeno aconteceu exatamente pela conjunção de todos esses fatores, fizeram essa alteração seguindo leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual, embora essas leis não sejam conhecidas. Pronto, resumimos então, através desse entendimento, aplicando essa metodologia científica, e alguém vai dizer assim, então me prova. Não é uma prova que nós podemos dar, nem tudo pode ser provado. Mas nós podemos observar. O fato de você não conseguir provar de que forma que tal coisa acontece, não significa que a coisa deixe de acontecer. Então, tirando a análise material dos elementos que participam do fenômeno, nós podemos, através da observação, tirar as nossas conclusões. É assim que funciona, por exemplo, com a astronomia. Como é que nós podemos chegar à conclusão de que existe uma estrela, de que existe um planeta, de que existe uma galáxia? Através da observação. E aí, nesse caso, nós temos as comprovações, algumas das comprovações, que tratam, por exemplo, dos registros dos equipamentos eletrônicos que são utilizados, mas muitas vezes nós simplesmente ficamos nas observações. Como, por exemplo, distorção da luz no espaço, buracos negros e outros fenômenos também. Enfim, metodologia científica para analisar tudo o que acontece. Se a doutrina espírita não for capaz de se submeter, ou qualquer filosofia não for capaz de se submeter a essa metodologia, significa então que ela cria suas próprias teorias. E nesse caso, acaba entrando então no campo do fantástico, do místico. Vamos então aqui para os nossos casos, que foram registrados nos evangelhos. Inicialmente, para lembrar, nós falamos um pouquinho já sobre os sonhos, né? Conversamos um pouquinho ali de que forma que os espíritos podem se comunicar com os encarnados. Vimos que acontecia naquela época, continua acontecendo agora. Estrela dos magos, avisando ali o nascimento de Jesus. Pode ser um fenômeno astronômico, pode ser ali a presença dos próprios espíritos provocando esse fenômeno, aquele brilho intenso da forma como acontecia. Depois nós chegamos aqui na parte da dupla vista, entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus já antecipando a sua presença, o beijo de Judas, falando já o conhecimento de Jesus sobre a traição, né, ou sobre a fraqueza moral daquele espírito, a pesca milagrosa, a identificação de Jesus daquele cardume, né, que foi apontado para os apóstolos, que eram pescadores, e a vocação então de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Jesus sabia já quem eram os indivíduos que participariam da sua missão, e não simplesmente colocou uma placa de precisa-se de apóstolos, esperando que os aventureiros, os mais empolgados, os mais entusiasmados se apresentassem para o fenômeno. Jesus, então, dá a entender aqui para nós, foi direto, então, àqueles indivíduos já conhecendo o preparo, né, e o histórico de cada um deles. Isso também, então, já fala da dupla vista. E agora, então, entraremos aqui nas curas. Então, tivemos vários fenômenos que foram registrados e provocam até hoje, né, essa ideia do milagre, como nós conversamos. Bom dia, pessoal que chegou. Então, curas, nós temos aqui inicialmente no item número 10, perda de sangue. Relata aqui para nós. Então uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos, que muito sofrera na mão de vários médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não conseguira nenhum alívio, mas se encontrava sempre pior de seu mal. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás dele e tocou nas suas vestes, porquanto ela dizia, se eu puder apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, a causa da perda de sangue cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo Jesus, percebendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, se voltou no meio da multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava tudo em torno dele para ver quem o havia tocado. A mulher,
que sabia o que se passara com ela, sendo tomada de medo e pavor, veio se lançar a seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Essa passagem é registrada no livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Kardec, então, traz aqui as suas explicações iniciais. As palavras, percebendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus à mulher enferma. Ambos sentiram a ação que acabara de se produzir. O que é notável é que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Ali não houve nem magnetização, nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e estava cercado pela multidão? A razão é simples. O fluido, considerado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Ele pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, em uma palavra, pela fé do doente. Em relação à corrente fluídica, o curador faz o efeito de uma bomba calcante, e o doente o de uma bomba aspirante. Algumas vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária, de outras vezes, basta apenas um. Na circunstância de que tratamos, ocorreu o segundo caso. Aqui fala então, do simplesmente Jesus com o seu... Aqui nós entramos então nas explicações a partir do nosso entendimento. Jesus então, ele já estava junto à multidão, predisposto a disseminar o bem. Nesse caso, já vai com aquela vontade: estou disposto a fazer isso. Pela força desse pensamento, esses fluidos naturalmente já se irradiam. Depende daquele que absorve. Isso é muito comum. A gente já vai entrar aqui depois na continuidade das explicações de Kardec. Isso é muito comum quando pessoas vão, por exemplo, a templos religiosos, a centros de cura, não importa se é espírita ou se não é espírita, e as pessoas estão doentes e vão em busca da cura. E nesse caso, o fato de estar presentes, muitas vezes aguarda com expectativa, claro, o contato com o médium, o contato com aquele que vai promover a cura, mas o fato da pessoa estar presente num ambiente que já favorece a disseminação desses fluidos, e aquela pessoa, na condição de paciente, absorvendo esses fluidos, já recebe o tratamento sem mesmo participar diretamente do atendimento. Então, por isso que os espíritos sempre dizem que aquele que frequenta o centro espírita, aquele que frequenta um templo religioso, quando vai com o coração aberto, quando vai com a mente predisposta a receber os benefícios que aquela instituição pode oferecer, naturalmente ele já vai receber então a cura que merece ou o atendimento que merece. Ele vai participar de uma palestra, ele vai participar de um trabalho de passes. E ali então, só de estar no auditório, presente no ambiente, com o espírito predisposto a receber o auxílio, ele já vai ser atendido. Sem mesmo, mais uma vez, participar diretamente do atendimento. Como, por exemplo, entrar na fila dos passes, receber um tratamento de passe, sentado no auditório, assistindo a uma palestra, já recebe todos os benefícios, exatamente pela irradiação natural que existe naquele ambiente. Então a gente vê que isso acontece com frequência. Muitas vezes pessoas que vão para essas instituições relacionadas com curas, com esses templos religiosos, principalmente nessas épocas em que nós temos de grandes peregrinações. É o caso, por exemplo, de datas religiosas, pessoas que vão a santuários e tudo mais, em busca de curas, para pagar suas promessas e tudo. Muitas vezes o efeito natural acaba sendo substituído pelas práticas religiosas tradicionais.
Então são pessoas que levam ali os seus objetos religiosos, são pessoas que fazem os seus sacrifícios, pessoas que se encaminham para aquele local, e muitas vezes não percebem que só pelo fato de estarem espiritualmente predispostas a receber o auxílio, já é o suficiente para que elas recebam os benefícios que precisam. Mas é claro, a gente lembra sempre que muitas vezes essas práticas exteriores que nós percebemos é a forma como a pessoa tem de, entre aspas, fortalecer a sua fé. Ela precisa caminhar até aquele local, ela precisa levar aqueles objetos. E isso é fundamental para que todos nós entendamos. Como é que está o som, pessoal? Aguardar um instantinho que ele já volta. Então, como eu falava para vocês, antes do nosso som cair, muitas vezes há a necessidade daqueles que demonstram de uma forma, vamos dizer assim, exterior à fé, através de práticas religiosas, é uma forma dela se fortalecer a sua fé. E a partir então dessa ação, ela se beneficia daquilo que ela necessita. Então nós vimos aqui que Jesus estava presente naquele ambiente de forma a disseminar aquele seu pensamento de amor, aquele que acaba naturalmente se irradiando através dos fluidos, que naturalmente também se dispersa em torno dele. E ali nós temos então uma pessoa doente predisposta a receber essa cura. Então temos a intenção de doar e a intenção de receber. Juntando os dois, pelo merecimento daquela que recebe e pela vontade daquele que faz a doação, existe então a realização do fenômeno em si, que nesse caso foi a cura. E continuando aqui, diz Kardec: Jesus, portanto, tinha razão para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa, enquanto aquele que não a possui opõe uma força repulsiva à corrente fluídica, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que dois doentes com a mesma enfermidade, em presença de um curador, um possa ser curado, o outro não. Este é um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes por uma causa muito natural. Então, o que nós vemos que muitas pessoas vão em busca de curas, mas existe uma predisposição íntima, uma motivação dentro de cada pessoa que a torna merecedora ou não. Existe uma passagem muito interessante, fazendo um paralelo, mas que traz para nós uma explicação bastante produtiva. O livro, deixa eu lembrar aqui agora, é um livro do Raul Teixeira, vou me lembrar do nome dele, que fala de mediunidade, é um livro de perguntas e respostas, que Raul, então, ele juntou muitas das perguntas que chegavam através das palestras que ele realizava, dos encontros, e ele, então, junto com o Espírito Camilo, responderam a essas perguntas, baseados, naturalmente, na codificação. Então fala sobre mediunidade, de um modo geral, na casa espírita, a mediunidade... como é que está o som, pessoal? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Alô? Então, o Raul Teixeira, então, através desse livro, que falava sobre mediunidade, sobre mediunidade na casa espírita, mediunidade nas reuniões mediúnicas, mediunidade que cada pessoa experimenta e tudo mais. Então tem uma pergunta que é muito interessante, e em que é perguntado por que nem todas as pessoas recebem psicografia de familiares e entes queridos desencarnados. E aí o Espírito Camilo respondeu: muitas vezes essas pessoas que vão em busca desse conforto proporcionado pelas psicografias são pessoas que nunca se interessaram num aprendizado a respeito da vida espiritual, a respeito dessa realidade do mundo espiritual. E de repente, no momento de maior sofrimento, elas vão em busca. E como a gente lembra sempre que existe uma construção daquilo que nós temos
dentro de nós, em termos de religiosidade, de espiritualidade, não é simplesmente de uma hora para outra que as coisas vão se modificar. Então, muitas vezes, a falta de merecimento que uma pessoa tem, que uma família tem, para não receber, para receber uma psicografia, vem exatamente do desinteresse que ela sempre teve. Eu preciso me lembrar do livro, eu vou passar para vocês depois, Angelina. Não sei não, Braz, acho que não. Porque meu portal que reinicia sozinho, então não é você não. Tenta de novo aí, se você me derrubar, vamos fazer os nossos experimentos aqui. Deixa eu lembrar aqui, é mediunidade. Procurem para mim, por favor, aí, Raul Teixeira, Mediunidade, livro, se vocês acham o título, pelo Espírito Camilo. Coloca assim, Raul Teixeira, Espírito Camilo, Mediunidade, livro, que vocês vão encontrar, por gentileza. Que assim eu já passo para vocês aqui. Tá? Então, de modo geral, com relação à cura é a mesma coisa. Muitas vezes uma pessoa que nunca teve uma experiência religiosa, praticada com fé, não apenas com frequência, mas interiormente também, no momento de maior dificuldade ele vai em busca da cura. Mas interiormente ele já tem aquela predisposição de buscar a cura e voltar para a vida do jeito que estava, sem promover aquela transformação. Então nós vemos ali que nesse caso o próprio indivíduo cria esse bloqueio para receber aquilo que se encontra disseminado. Porque num ambiente desse de cura, Desafios da Mediunidade, obrigado Tuti, esse mesmo. É um livreto muito interessante, tá, com perguntas e respostas assim que trazem grande esclarecimento para quem gosta de mediunidade. Tá? Então, o indivíduo vai até um local, aquele local se encontra impregnado de fluidos, exatamente pelo seu propósito, pelo seu objetivo maior, e basta que a pessoa absorva aquilo. Por que uns absorvem e outros não? Porque é uma questão de fé. Mas aí, como foi colocado por Kardec, não é uma questão de fé mística, aquela questão de simplesmente uma fé religiosa. É uma crença verdadeira na capacidade de cura, na capacidade que existe desses fluidos de promover essa transformação. E isso para nós é um grande aprendizado. Nós que frequentamos um ambiente espírita, muitas vezes nós vamos com aquela mentalidade apenas técnica, eu vou trabalhar e vou voltar para casa, ou então aquela visão acadêmica, eu vou estudar e vou voltar para casa, sem se envolver mentalmente com o ambiente em si. Então nós podemos perceber que muitos trabalhadores de centros espíritas que têm a possibilidade de se beneficiarem continuamente daquilo que a instituição pode oferecer, não se beneficiam por uma questão de quê? De falta de predisposição. Então é importante para nós termos essa mentalidade. Ao adentrarmos num ambiente espiritual, onde tem essa concentração de fluidos voltados para a disseminação desse bem, é importante que nós cheguemos num ambiente espiritualmente preparados para nos beneficiarmos disso. Então esse exemplo de Jesus aqui traz para nós uma grande lição. Fechando então aqui essa primeira parte que nós vimos dessa doença, né? Que é exatamente aqui o título: perda de sangue. Vamos para o segundo caso agora. O cego de Betsaida, item número 12. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da vila, passou saliva nos seus olhos e, após impor-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo homens andando que me parecem árvores. Jesus colocou de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a ver melhor. Enfim, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Jesus em seguida o mandou para casa e disse: vá para a tua casa, se entrares na vila, não digas a ninguém o que te aconteceu. Passagem do livro de Marcos, capítulo 8. Aqui, o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual e fruto de uma ação firme e reiterada.
se bem que mais rápida do que na magnetização comum. A primeira sensação desse homem foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a visão. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem um tanto desmedido. Tendo entrado aqui já é o paralítico, né? Então voltando para cá. Então aqui nós vimos a ação desses fluidos. Nós temos, por exemplo, quando foi estudado no século XVIII por Franz Anton Mesmer, que é inclusive chamado de mesmerismo por alguns. Mesmer, ele foi o médico, inclusive nós temos um filme que fala sobre ele, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o magnetismo, um filme chamado Magnetismo Animal. Então, conta a história do próprio Mesmer, não é um filme espírita, até porque Mesmer não era espírita, né? Ele começou a fazer esse trabalho no século XVIII, portanto antes mesmo do nascimento de Kardec, mas Kardec, estudando esse fenômeno, acabou também se tornando um magnetizador. Aliás, a sua aproximação com a doutrina espírita começou exatamente pelo fato dele ser um magnetizador. E os magnetizadores, só para a gente poder fazer aqui uma contextualização, nós temos aqui que os magnetizadores naquela época eram indivíduos que conheciam essa técnica e tinham seus próprios consultórios. Então, nesses consultórios, eles, como acontece hoje, pessoas que aplicam reiki, aplicam essas terapias complementares que nós temos hoje, que trabalham com energias, a quiropraxia, o reiki, dentre outras práticas. Então o indivíduo tinha o seu consultório, colocava uma placa na porta, que era magnetizador, e as pessoas o consultavam naturalmente, da mesma forma que se fazia com o que se faz hoje com a acupuntura, com a mesma naturalidade. E Kardec era um estudioso do magnetismo também. Então, ao estudar a história de Mesmer, nós vemos ali que as primeiras experiências que ele fez começou num consultório de psiquiatria onde ele trabalhava, onde tinha uma paciente que era uma doente psiquiátrica, e ele então queria fazer um trabalho de cura com ela. Ela também tinha cegueira, ele fazia aplicação desses fluidos, e faziam aplicações regulares, eram por consultas, como acontece hoje. Uma pessoa que traz uma doença e faz um tratamento de acupuntura, ela participa de várias sessões para poder receber essa cura, que foi exatamente o que Kardec colocou agora. Que no caso de uma aplicação de um magnetizador dessa potência, como é o caso de Jesus, basta uma aplicação, 2 aplicações que já é o suficiente. Mas no caso de um magnetizador comum, há a necessidade de um trabalho contínuo. E nesse trabalho de magnetização, né, o Gostoso lembrou ali também, nós tivemos inclusive o trabalho feito com hipnose, embora não tivesse esse nome. Então a técnica de hipnose começou a partir do século XX. Mas ela ali nesse caso, Kardec inclusive fala nos seus estudos sobre o sonambulismo induzido. O que é o sonambulismo induzido? Senão, nada mais, nada menos do que a própria hipnose. Então ele falava que aplicando o magnetismo no indivíduo, ele entrava em transe. E aí desenvolvia a dupla vista, conseguia trazer ideias muito mais profundas. Só que naquela época não existia esse nome. O nome hipnose, ele é um nome a partir do século XX. Houve a necessidade de criar, né, esse nome, foi o neologismo, para poder trazer para nós essa mesma técnica. Então, deixa eu ver aqui. Hermes, eu acho que depende muito da intenção das pessoas que estudam a doutrina espírita, né? Nós já conversamos sobre isso numa outra oportunidade. Quando a doutrina espírita chegou aqui no Brasil, ela perdeu um pouco da sua parte científica e começou a entrar muito mais na parte religiosa. Então, na verdade, foi uma característica. E como nós já vimos, não é o melhor ou o pior. O espiritismo de Kardec era melhor ou pior do que o espiritismo que acontece aqui no Brasil? Não é nem melhor nem pior, são 2 doutrinas diferentes, são 2 formas diferentes de ver a mesma doutrina. Mas certamente ela deixou de ser tão completa como ela era.
já que a doutrina espírita é tão abrangente. Então, estudando o magnetismo, né, isso tem algumas instituições que trazem para nós estudos sobre espiritismo e ciência, espiritismo e magnetismo e tudo mais. Mas, de um modo geral, há necessidade de uma formação técnica para poder trazer isso, coisa que infelizmente não tem. Então, na verdade, seria assim a falta de professores que traria para nós esse prejuízo no estudo dessa parte científica. Parte de pessoas mais conhecedoras, de pessoas mais que têm um entendimento maior disso, não apenas teórico, mas também prático. Então, de modo geral, acaba restringindo muito o entendimento desse assunto aqui no nosso Brasil, né? Pois é, questão de estudo, mas aí você vai perguntar assim, mas onde que eu vou estudar sobre isso? A menos que você seja um autodidata, você não vai encontrar um centro de formação de magnetizadores como acontecia naquela época, né? Sempre assisto a medicina espírita na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. Isso é muito interessante, né? Dentro de uma instituição universitária, falar sobre esse tema, né? Bom dia, Caputi. A Angelina colocou também toque quântico, também é uma técnica, conhece? Também não conheço não, o Angelina, mas certamente está voltada também para esse mesmo fim, de entender exatamente de que forma que ela acontece. Então vimos aqui esse caso do magnetismo que Jesus aplicou, lembrando mais uma vez que Jesus não é médium, ele não pode ser entendido como médium, mas a não ser que seja poeticamente, né, como foi dito pelos Espíritos, Jesus era médium de Deus, aí sim. Agora, do mundo espiritual, ele por si só já teria liberdade, capacidade, independência para agir de acordo com a sua vontade. Então, nesse caso, ele aplicava o seu fluido magnético, como foi o caso para esse trabalho de cura, e aí então trouxe, né, aquilo que era considerado então como um milagre. A Miriam colocou, né, ainda tem a questão cultural do uso da saliva na época, era considerado um elemento curador. Penso que Jesus usou a saliva mais como simbolismo, atuando mesmo com magnetismo, mas concretizando com essa pomadinha, né? Que é o caso também que a gente tinha de técnicas aplicadas, de técnicas do sopro. A gente lembra que o magnetismo também era aplicado através do sopro. Dava aquele sopro no rosto da pessoa e aí então ela entrava num transe. Então eram técnicas e técnicas que eram aplicadas, né? Mas nesse caso, né, utilizando então essa mesma prática da época, né, Jesus fez com que o próprio indivíduo se sentisse também curado e tocado por algo diferente. Próximo. Aqui só fazendo um comentário, voltando um pouquinho aqui em cima para aquela mulher que foi curada daquela hemorragia que ela tinha, tem uma nota de rodapé interessante aqui que diz assim, né, atualmente podemos fazer uma analogia com as ondas eletromagnéticas. Para que um receptor de rádio receba os sinais de uma determinada estação, faz-se necessário que ele esteja sintonizado com ela, ou seja, é necessário que haja sintonia entre o transmissor e o receptor. Analogamente, é o que ocorreu entre a mulher enferma em questão e Jesus, né? Então, fazendo aquela comparação entre o emissor e o receptor, entre aquele que emite e aquele que recebe aqueles fluidos. O próximo assunto aqui para nós vai ser o paralítico, item número 14. Tendo entrado numa barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentasse um paralítico deitado em um leito, Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico, meu filho, tem confiança, os teus pecados te são perdoados. Logo alguns escribas disseram entre si, este homem blasfema. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, perguntou-lhes, por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vá para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente e foi para a sua casa. E o povo, vendo aquele milagre, se encheu de temor e rendeu graças por haver concedido tal poder aos homens. Então, Mateus, capítulo 9,
versículos de 1 a 8. O que podiam significar essas palavras, teus pecados te estão perdoados, e em que elas podiam servir para a cura? O Espiritismo apresenta, pessoal, vamos lá para o estudo. O Espiritismo apresenta a explicação dessas, assim como de uma infinidade de outras palavras, até hoje incompreendidas. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, e que nós sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em uma existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias, umas com as outras, até que se tenha pago a dívida dessas imperfeições. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma punição pelo mal que ele havia cometido, a afirmação de Jesus, teus pecados te são perdoados, equivale a dizer, pagaste a tua dívida, a causa da tua enfermidade desapareceu por causa da tua fé, e assim sendo mereces ficar livre dela. É por isso que Jesus disse aos escribas, é tão fácil dizer teus pecados te são perdoados, como dizer levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. E é exatamente o caso do preso a quem se diz o teu crime está expiado e perdoado, o que equivaleria a dizer podes sair da prisão. Então nós vimos aqui, né, o entendimento que nós temos, e aqui, como eu falei para vocês, fazendo uma análise metodológica desse processo de cura, há a necessidade de nós compreendermos então aquele terceiro elemento do entendimento, que vem exatamente quais são os elementos que participam desse fenômeno. Quando Jesus fala os seus pecados estão perdoados, inicialmente nós temos que entender o que são esses pecados, quando eles podem ter acontecido. A doutrina espírita ela faz uma abordagem bastante ampla, não apenas daquilo que acontece na nossa existência atual, mas daquilo que acontece também nas nossas existências anteriores. Lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí então nós estudamos de uma forma profunda o que são essas aflições, que nada mais são do que as dores e angústias que nós temos hoje, que são resultado de escolhas e ações equivocadas que nós praticamos. Dentro daquilo que nós estudamos lá no próprio Evangelho também, naquele capítulo 17 do Sede Perfeitos, que é o que nós estamos estudando, eu falei para vocês daquele pensamento oriental, aquele pensamento budista, que diz para nós que não existem atitudes certas ou erradas, mas existem ações positivas ou negativas que fazem o bem, que nos fazem bem ou que nos fazem mal. Então, quando nós falamos de aflições, já claramente temos um entendimento de que isso é algo negativo para nós. É algo que nos proporciona o mal. A dor, o sofrimento, a angústia. Então, se houve uma causa, nós temos um efeito. Muitas vezes esses efeitos vêm através de dores e situações que para nós são bastante angustiantes. E isso de acordo com a natureza daquela causa. Nós podemos ter, por exemplo, relacionamentos problemáticos, questões de saúde, questões financeiras, questões emocionais, morais. Cada um de nós tem ali uma coleção de aflições que certamente são o resultados de escolhas equivocadas do passado, que acabaram trazendo para nós esse efeito negativo. Aqui nesse caso nós tivemos um paralítico. Nós sabemos que não existe sofrimento que venha ao acaso. Alguém que simplesmente sofre por sofrer, como um capricho da natureza, como sendo uma imperfeição da natureza. Levando em consideração, aliás a nossa ciência tradicional, ela tem uma visão bastante interessante, que fala exatamente isso. Se o indivíduo desenvolve uma doença, é porque ele tinha o corpo dele imperfeito, foi uma falha da natureza. Então leve em consideração a matéria
mas não leva em consideração o efeito da matéria sobre o indivíduo. Fala que o paciente sofre, que o paciente é isso, que o paciente é aquilo, mas simplesmente é alguém que está vivo, que pode sofrer ou que pode ser curado. Mas quando nós começamos a estudar não apenas o indivíduo vivo, mas entendendo o espírito encarnado, nós percebemos que muito mais do que o indivíduo sofrer, é o espírito que sofre. E se o espírito sofre, é porque teve uma causa negativa anterior. Daí então que nós temos um elemento físico agindo sobre o moral. Isso no caso da nossa ciência, no caso dos estudos sociológicos, nos estudos psicológicos, em qualquer área. Quando Jesus disse para aquele paralítico que os seus pecados estavam curados, é como se ele tivesse recebido um atestado de perdão, vamos dizer assim. Nem de indulgência, mas de perdão. Tivesse recebido a sua anistia, baseado na sua fé, já que ele se apresentou, a gente entra na questão do merecimento também, se apresentou para ser curado, da mesma forma que aqueles indivíduos anteriores, com o espírito aberto para receber aquele benefício. E aí então demonstrou certamente ali o seu arrependimento, demonstrou a sua transformação interior, e para uma demonstração pública, recebeu então o perdão desses pecados, que nada mais é do que essa anistia que ele recebeu, e naturalmente recebeu então a cura, que era exatamente a extinção daquela punição que ele vinha tendo. Punição entre aspas, naturalmente, em virtude da causa que provocou. Então, causa e efeito. Se o efeito é negativo, porque houve uma causa negativa. E quando se fala em lei de causa e efeito, é importante nós que estudamos a doutrina espírita temos isso bastante claro, não se trata necessariamente de algo negativo. Se o indivíduo tem uma família feliz, porque ele teve a capacidade, condições de construir uma família, de manter a sua família, a lei de causa e efeito também atua. Causas positivas trazem efeitos positivos. Causas negativas trazem efeitos negativos. Causas que não houve nenhum tipo de ação, vai trazer um resultado sem nenhum tipo de ação. Então, nesse caso, quando nós falamos sobre sofrimentos, sobre curas e tudo mais, se o indivíduo sofre nesse momento, teve uma causa anterior. Cessando aquela causa, qual é o motivo dele continuar sofrendo? Então, é essa visão, dentro desse nosso entendimento moral, que podemos perceber aquele milagre acontecendo. Agora, muito mais do que isso, o que exatamente fez com que aquela doença que provocava aquela paralisia terminasse? Que tipo de fluidos que atuou? Que tipo de transformações que foram provocadas? E nós não sabemos. Ou em que tipo de fluidos acabaram atuando. Então, nós não sabemos, simplesmente porque não acompanhamos esse processo de cura. Mas muito mais do que isso qual foi a causa dessa cura? Foi exatamente isso. Cessando a causa, temos ali um efeito diferente. O outro caso que nós temos agora, vamos lá. Os 10 leprosos. Também é algo que é um assunto bastante provocativo para nós na atualidade, né? Não apenas, né, Isa? Bom dia. Não apenas, eu me recordo, agora que você falou de doenças congênitas, me fez lembrar daquela entrevista que Chico Xavier concedeu no Pinga Fogo de 1971, se eu não me engano. Foi o primeiro Pinga Fogo. Onde, o Pinga Fogo, para quem não lembra, era um programa de perguntas e respostas, de debates, em que o indivíduo era convidado, em qualquer área da nossa sociedade, cultura, ciência, política, economia e tudo mais, e naquela época Chico Xavier foi a primeira grande demonstração pública do conhecimento espírita para a sociedade, que, aliás, como tudo aquilo que diz respeito à doutrina espírita, acabou provocando uma grande comoção, uma grande audiência, um programa maior do que era do que geralmente acontecia, 2 edições
que aconteceram e tal. E aí então, aquelas perguntas básicas, né, que eram feitas por aqueles que tinham curiosidade e por aqueles que eram opositores da doutrina espírita. Então, tivemos a pergunta de um pastor evangélico que falou para Chico Xavier, dentro daquele entendimento que se tinha na época, hoje é muito pouco, felizmente, mas naquela época era mais comum, a respeito de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados, foram os primeiros habitantes do nosso planeta, e a partir deles, então, toda a humanidade foi criada. Era o entendimento bíblico da época. E aí, então, esse pastor perguntou a Chico Xavier sobre reencarnação. Como é que você pode explicar que todos nós reencarnamos se Adão e Eva foram os dois primeiros seres criados? Aí Chico Xavier, com toda a sua doçura e compreensão, trouxe para nós uma explicação cuidadosa, para não ferir, claro, né, os sentimentos e a intenção daquele que fez a pergunta. E ele trouxe assim para nós uma colocação importante, dizendo que há necessidade de nós estudarmos com mais profundidade essas passagens evangélicas, ou essas passagens bíblicas, porque elas não podem ser explicadas simplesmente da forma como elas se apresentam. E aí trouxe então outras explicações de quando Caim matou Abel e Caim então fugiu e foi para uma cidade e ali ele se casou e tal. Então isso mostra que Adão e Eva não eram os dois primeiros. E aí então Chico Xavier colocou assim, né, de que forma que nós podemos explicar, por exemplo, as doenças congênitas? Né? Nessas doenças congênitas, de que crianças nascem com cegueiras ou com outras doenças, com cânceres. Qual a explicação que nós podemos ter para esses casos que não seja uma causa anterior que trouxe para nós esse efeito? Partindo do princípio de que essa lei universal que rege a vida de todos os seres é uma lei perfeita, que traz para nós todas as condições e oportunidades para o nosso crescimento sem nenhum tipo de injustiça. Então, se uma criança nasce doente, qual a explicação que nós vamos ter? Eu me recordo de uma conversa que eu tive com um colega, ou com alguns colegas que eram evangélicos, isso há muito tempo, a respeito dessas provações que nós temos, né? Por que eu, por que não o outro? Por que eu tenho que sofrer e o outro não sofre, coisa e tal? E aí então me trouxeram como explicação aquela passagem do livro de Jó, lá no Antigo Testamento, em que Jó era testado na sua fé. Então, a explicação prática para isso, quando não se tem uma resposta, é exatamente isso. Deus está testando a sua fé. E isso para nós é bastante complicado, né? Exatamente porque testar a sua fé, né? De que forma que você vai testar, nessa explicação que nós estamos dando, que você vai testar a fé de uma criança que nasce com uma doença? Mesmo que você diga que quem está sendo testado são os pais, por que essa criança sofre para testar a fé dos pais? Então essa explicação acaba ficando bastante incompleta, bastante imperfeita e muitas vezes até inaceitável. E aí então, estudando a respeito da reencarnação, nós podemos entender então que existem causas no passado que trazem para nós consequências no presente. E não apenas no que diz respeito, né, não apenas a criança, né, Cindy, mas as famílias de um modo geral. Os pais que têm filhos, nesse caso no Brasil a gente está tendo agora casos de microcefalia, de que forma que a doutrina espírita pode explicar isso tudo? Você não pode dizer assim, fulano ficou desse jeito por causa disso. Nós não conhecemos o histórico de ninguém, não conhecemos o currículo de ninguém para saber exatamente quais foram as causas, mas se nós não levarmos em consideração essa justiça divina perfeita, que traz para nós oportunidades de resgate, muitas vezes através de grandes sofrimentos, nós simplesmente nos revoltaremos ou com o próprio Deus, se eu tiver a crença ainda voltada para Ele, ou eu vou simplesmente me revoltar contra a própria vida, por não me proporcionar aquilo que eu quero. Agora, qual a explicação que nós teríamos para uma epidemia de algo que provoca tanto sofrimento? Da mesma forma que nós temos 3.000 casos de microcefalia aqui no Brasil,
Nós tivemos 300 mil pessoas desencarnando num tsunami lá na ilha de Sumatra. Nós tivemos 20 mil pessoas desencarnando num terremoto. Tivemos 6 milhões de pessoas desencarnando numa guerra. E por que essas tragédias acontecem? Se nós não tivermos esse entendimento de causas anteriores que trazem para nós consequências na atualidade, nós simplesmente veremos o acaso agindo sobre tudo isso. E aí então vem a questão da descrença. Como é que eu vou acreditar num Deus que faz isso? Aliás, ontem nós ouvimos aqui no início do nosso estudo, naquelas mensagens iniciais, exatamente onde está Deus. E aí foi trazido na mensagem uma série de questões sobre guerras, sobre doenças, sobre famílias que sofrem e tudo mais. Onde está Deus? E aí nós nos esquecemos de um detalhe importante, que Deus rege o mundo através de leis muito justas, que proporcionam para nós oportunidades de aprendizados através das próprias ações, ou seja, dentro daquela pedagogia divina, nós temos que você vai aprender através daquilo que você faz. Se você pratica um ato que proporciona para você um efeito negativo, você vai aprender através desse efeito negativo. Até que você tenha esclarecimento suficiente para que você não mais haja dessa forma. Então, para muitos isso é inaceitável. Não, eu não aceito isso. Mas você aceita a liberdade para você fazer o que você quiser. Mesmo que isso faça mal para você e para outros, principalmente. Então você acha que tem liberdade de ação e que isso não vai te trazer consequência nenhuma. E a gente lembra daquela passagem. Disciplina é liberdade. Se você não tiver disciplina de ação, como é que você vai, para suas ações, como é que você vai ter liberdade para agir? Quem será responsável pelas suas ações negativas, se não você mesmo? A Fraterna colocou no livro A Lógica Espírita dos Problemas da Vida, tem explicação para os sofrimentos. Tá aí uma dica então para quem quiser. Quem é o autor, Fraterna? Você tem? Se tiver, coloca para nós aí, por gentileza, que aí já faz a propaganda completa da coisa. Então, por isso, nós temos sempre que essa ideia da lei de causa e efeito, ela deve ser não apenas aceita como um princípio fundamental, mas muito mais do que isso, ela deve ser bem compreendida. E não adianta nós queremos explicação para tudo, porque nós não teremos. Não pelo menos na condição em que nós nos encontramos agora. Até porque, a gente lembra que conhecer a lei de causa e efeito faz com que nós também tenhamos uma compreensão a respeito do esquecimento do passado. Por que nós nos lembramos do passado? A pergunta deve ser, você está preparado para conhecer o seu passado? Então, para isso, você precisa primeiro estar convicto dessa realidade que é a nossa vida, a nossa existência contínua, vivenciada através dessas reencarnações. Então, como Kardec lembra, quando ele fala sobre o debate que se tem daqueles que aceitam, daqueles que não aceitam, daqueles que acreditam ou não acreditam na existência do espírito, lá no início do Livro dos Médiuns, ele apresenta para nós algumas ideias interessantes. E ele começa dizendo assim, se você vai conversar com alguém a respeito de doutrina espírita, primeiro você pergunta para ela se ela acredita no espírito. Se ela acreditar no espírito, você pode continuar fazendo outras perguntas para poder iniciar a conversa. Se ela disser para você, eu não acredito, então para ali. Não adianta você querer jogar nenhum tipo de argumento, porque o elemento fundamental para esse tipo de debate é exatamente o entendimento da existência desse elemento. O elemento espiritual. Você compreende a existência do espírito? Tá. Agora, de que forma que você compreende a existência do espírito? Aí ele vai apresentar então aquilo que a religião dele oferece. Eu acredito que eu nasci agora, depois eu vou para o paraíso e coisa e tal, mas a partir dali já começa então, já é possível iniciarmos um debate. Então, quando vai conversar com alguém sobre essa questão do sofrimento e tudo mais, a pergunta é, de que forma que você acredita que se desenvolve a sua existência? Quando você nasceu,
O que acontece? O que acontecia antes? O que vai acontecer depois? E ele vai começar então a apresentar os seus argumentos. Se ele falar que não acredita no passado, então a explicação que ele vai ter vai ser uma questão de fé. Por que você acha que sofre? Porque Deus quis. Então para por aí. Mas o entendimento dele a respeito de Deus é um entendimento bastante equivocado. Porque é aquele Deus punitivo, é aquele Deus seletivo. Ele escolhe quem vai sofrer, quem não vai sofrer, se ele vai com a cara, se ele não vai com a cara, se ele mora nesse lugar ou mora no outro. Quando nós saímos então dessa nossa presença atual aqui, dessa nossa existência, e começamos a olhar para trás e olhar para frente, explicações já começam a chegar para nós. Como se fossem um enxame. Explicações de todo lado, ideias para todo lado. Mesmo que nós não tenhamos uma explicação completa, a ideia começa a se expandir. De você pensar assim, bom, eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que fiz. Já é um começo. Se eu sofro alguma coisa grave, é porque teve alguma coisa grave. Se eu sofro alguma coisa que me traz um sofrimento mais brando, é porque o meu erro não foi tão equivocado assim. Não foi tão grave assim. Então significa que se eu errei no passado, eu conserto no presente. Se eu fizer certo no presente, eu vou ter um resultado positivo no futuro? Olha a lógica começando a se encaixar. Mas para isso você precisa ter assim, no que você crê exatamente? E depois da crença, porque a crença ela pode se transformar. Hoje nós acreditamos numa coisa e amanhã nós não acreditamos mais. Mas é uma questão de convicção. Eu sei que as coisas são assim, embora eu não tenha uma compreensão completa. E é em cima desse tipo de lógica que a doutrina espírita se desenvolve e traz para nós esse conhecimento. A Fraterna colocou, não culpemos Deus pelos nossos sofrimentos, já que fomos criados com os dons do raciocínio e discernimento. Somos responsáveis por tudo que nos acontece. Essa questão de assumirmos as nossas responsabilidades é algo que inicialmente é muito difícil, pelo fato de nós acharmos que nós temos liberdade para fazermos o que nós desejamos. Assumir a responsabilidade depende de maturidade. Falar para uma criança que ela errou por culpa dela, ela vai ser aquela criança birrenta que vai se jogar no chão e vai começar a espernear. Não me interessa quem fez, eu quero e pronto. Então nós ainda somos assim. E mesmo assim, percebendo essa questão das responsabilidades, nós continuamos agindo de modo equivocado. Claro que para aqueles que têm mais entendimento, através dos estudos, através da compreensão dessa lei, os nossos erros acabam se tornando cada vez menores. Os efeitos que nós sofremos são cada vez menores. Se hoje a nossa vida traz essa problemática toda, é porque nós tivemos um erro no passado, mas certamente o nosso modo de viver na atualidade já traz para nós uma perspectiva bastante positiva do futuro. Mas, de um modo geral, nós olhamos para a nossa sociedade hoje, para o nosso mundo hoje, e nós vemos as pessoas cometendo ainda equívocos que vão fazer com que elas sofram demais. Dá para a gente imaginar, por exemplo, analisando de um modo frio, né, mas sem deixar de ser racional, quando nós vemos, por exemplo, na África, aquele grupo Boko Haram, aquele grupo radical religioso, que pegam aqueles jovens, aquelas jovens, e fazem toda aquela barbaridade de estupros, de violência, de assassinato. Isso nos choca de imediato, percebendo assim, né, mas por que isso ainda acontece? Aí nós paramos um pouquinho e voltamos no tempo. Quem são esses espíritos que participam daquele evento? Por que aquelas pessoas ainda sofrem por aquilo tudo que acontece? Quando nós vemos esses refugiados que saem do Oriente Médio, que saem do norte da África e são obrigados a se aventurar por caminhos extremamente perigosos, onde muitos deles deixam tudo que têm para trás e muitos outros ainda perdem a vida. Nós pensamos assim, por que isso ainda acontece no nosso mundo? Mais do que isso, a gente pergunta, quem são esses espíritos e por que eles estão vivendo aquilo tudo? Então são essas perguntas que nós fazemos a partir do entendimento desses princípios fundamentais que o Espiritismo traz para todos nós. Então o livro ali, valeu Dudu,
A Lógica Espírita dos Problemas da Vida, de Hofmeister, né, de Geder Hofmeister. Então, para quem quiser, está aí mais uma indicação literária para o entendimento a respeito desses problemas da vida, né, ou, né, das aflições. Então, Bem-aventurados os aflitos, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, também traz para nós explicações dos nossos problemas atuais ou problemas do passado, e mais uma série de esclarecimentos e mensagens para fazer com que nós lutemos as nossas lutas, né, com coragem, com perseverança, tendo o entendimento de que nós estamos enfrentando as consequências. Não é um sofrimento gratuito. E a partir dessa perspectiva é que nós, então, continuamos nesse trabalho evolutivo em que nós nos encontramos. Meus amigos, fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Né, nós temos aqui ainda algumas curas para estudar. Né, nós temos aqui os 10 leprosos, depois nós temos aqui a mão seca, a mulher curvada, o paralítico da piscina, e deixa eu ver mais aqui, mais um aqui, que é o cego de nascença, que é um outro caso. Mais aqui embaixo, numerosas curas de Jesus, também, que aqui apresenta bastante coisa para nós. E depois entramos nos possessos, né? Também outro tema bastante curioso. Deixa eu ver aqui. O Fábio colocou, né? Podem me criticar, mas ainda vivemos em um mundo muito ignorante, não somos melhores do que o Boko Haram se realmente formos fazer um estudo pessoal. Aqui no hemisfério ocidental temos um pseudo-civilização que ainda vive de consumir os outros, né? Talvez não tão fisicamente, mas certamente mentalmente, são muito ignorantes ainda. Não é uma questão de crítica, Fábio, né? É uma questão de lógica mesmo. Né? Apesar de nós vermos assim essas brutalidades acontecendo em alguns pontos do nosso planeta, nós temos outros tipos de brutalidades que muitas vezes não são físicas, muitas vezes não são tão claras, mas nós temos, né? Enquanto no Boko Haram acontece isso na África, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, desvio de medicamentos, desvio de merenda escolar, corrupção e tudo mais. E a gente fica se perguntando qual é mais grave. Né? Então, cada um ali tem ali a sua cota, mas isso é uma característica do nosso mundo hoje, né? Não, eu entendi a sua colocação. Você estava preocupado em ser criticado, né? Não, mas é realmente uma realidade que a gente tem. Mas, do contrário, a gente tem exatamente a explicação dessa lei de causa e efeito. Se nós continuamos agindo dessa forma, nós podemos olhar para frente e perceber um caminho bastante pedregoso, com uma vegetação bastante espinhosa, que vai machucar bastante ainda. Porque nós estamos semeando. Nós estamos ainda semeando esse tipo de ação que vai trazer para nós consequência no futuro. E aí vem aquela pergunta, em quanto tempo o Brasil vai demorar para ser um país evoluído? É só olhar o nosso presente hoje. Quanto tempo o nosso planeta vai demorar para demonstrar de fato características de um mundo de regeneração? É só a gente olhar para o nosso planeta hoje e vermos de que forma que nós estamos vivendo, de que forma que nós estamos nos tratando. E a gente consegue traçar, projetar o nosso futuro, que, como a gente vê, não é aquele futuro tão drástico como foi o passado recente que nós vivemos, mas certamente também não é aquele futuro tão confortável assim como muitos imaginam. De imaginar assim, eu estou no paraíso. Não está ainda não. Para a gente poder viver no paraíso, a gente tem que construir o paraíso. A gente está trabalhando para isso, mas é um trabalho que ainda está muito aquém daquilo que se espera. Muito bem, fechando por aqui então, pessoal.